Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A gente vai acompanhar aqui o pós-jogo de Palmeiras e Flamengo, 1-1 empate, né? Com gols de Veiga e gol de Victor Hugo, empate amargo. Era uma vitória nossa que, ó, escapou pelos dedos, hein? Dorival Júnior demorou um pouquinho para mexer no time, né? Foi mexer aos 21 do segundo tempo. E assim que ele foi mexer, a gente tomou o gol de empate, ficou um pouquinho tarde para reação, para reagir, né? Depois entrou o Vidal junto com Gabigol e Arrascaeta, mas eles já entraram nos 30 minutos do segundo tempo e o tempo era curto. Acho que o Dorival Júnior perdeu o time de mexer no time. O resultado de 1-1 para nós foi amargo, né? Porque a gente estava vencendo, e para o Palmeiras acabou sendo bom, né? O empate, porque a diferença era de 6 pontos, eles empataram, voltou para 9, para nós foi pior. Vamos lá então, pessoal. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos aqui acompanhar o pós-jogo e análise deste empate de Palmeiras e Flamengo. Simbora. Palmeiras, muito bacana mesmo. Mas o primeiro tempo foi complicado, né? A gente vai falar mais sobre isso, não quero me alongar muito. O Palmeiras se enrolou um pouco o time reserva do Flamengo, né? Foi. Eu fiquei um pouco... E aí o Fábio até comentou, a gente estava comentando a respeito do Dudu de um lado, quando ele devia estar no outro, o Scarpa também, trocado. Vai lá, Fabião, fala sobre isso. Não, é isso. Boa noite a você, Bruno, ao Sormani, boa noite ao Zinho, boa noite a todos. Eu não vejo mais jogo com vocês, viu? E desculpa, mas eu já vou falar, viu, Zinho? Os caras dão spoiler de tudo aqui. Vai acontecer tal coisa, o fulano não tá marcando no meio, o Dudu tá do lado errado, perde a graça, gente. Fábio Luciano é fogo, faz parte da nossa profissão, né, Bruno? A gente jogou um pouquinho de bola, né? E o Sormani viveu futebol a vida toda, então a gente consegue, assistindo a um jogo tão equilibrado como foi o de hoje, imaginar algumas coisas que podem acontecer, né? Então, assim, para a gente iniciar, o meu destaque é a escalação do Flamengo, né? Eu imaginar uma escalação diferente, a gente vai esperar o Dorival falar um pouco sobre isso também. Entendo o calendário, entendo os jogos que o Flamengo tem pela frente, mas era um jogo importantíssimo para o Flamengo vencer, para continuar vivo, brigando pelo Campeonato Brasileiro. Não que esses jogadores do Flamengo tenham feito um jogo ruim, fizeram um jogo de igual para igual contra o Palmeiras, contra o time principal, titular do Palmeiras, time descansado. Mas a gente sabe que quando o Flamengo entra com as suas principais peças, que entraram também no final do jogo, o Flamengo teve um controle maior da partida, a qualidade é diferente. E a gente aguarda para ver o Dorival falando sobre os motivos dessa escalação. Jogo equilibrado, o que se era esperado das duas equipes. Confronto, rivalidade, o Allianz lotado. Só para pontuar o que o Sormani falou, o Palmeiras foi um time no primeiro tempo, abaixo do que a gente imaginava, e no segundo tempo com uma simples mudança, né, que foi levar o Dudu para o lado direito, o Scarpa para o lado esquerdo. Aí o Dudu teve uma grande atuação, foi o jogador que deu mais trabalho para o sistema defensivo do Flamengo, criou as melhores oportunidades. Foi um Palmeiras diferente a partir do momento que foi feita essa mudança do Dudu para a direita e o Scarpa pelo lado esquerdo. Daqui a poucozinho a gente vai ouvir, então, nas entrevistas dos treinadores, o Dorival explicando os motivos de ter escalado, então, o time que ele vinha escalando no Campeonato Brasileiro e não o time principal, mas também o Abel em relação a Dudu, a Scarpa, e o que o Abel achou do 1-1, né? Eu vou me sacrificar, vou me desgastar, correr o risco de perder um jogador para quê? Mas eu penso assim. Eu acho que abre o caminho muito cedo. São opiniões, né? Vamos ver se o Zinho desempata. Vamos ver o que o abençoado vai falar. Porque assim, eu acho que tem essa questão fria de, tudo bem, mesmo se ganha, cairia para 6 pontos, tal. Mas assim, eu acho que alguém precisaria colocar em xeque a força do Palmeiras. E se alguém pode colocar em xeque a força do Palmeiras, era esse time principal do Flamengo. Enfim, o que você achou, Zinho? Dorival fez certo ou não em escalar esse time? Não, de repente ele iniciar com esse time alternativo que ele tem feito no Brasileiro, não vejo problema nenhum. Tanto é que o time não jogou mal, não. Sim. Não. Fez um jogo de igual para igual com o titular do Palmeiras. E o Palmeiras tinha que entrar com o titular porque ficou a semana toda só treinando. Então, normal acontecer isso. E mesmo porque não vai também jogar durante a semana, porque é a semana de Copa do Brasil. Eu entendo muito bem a estratégia dos dois treinadores. Um começa com o seu time titular, não tem o porquê de poupar ninguém, e o Dorival dá uma sequência para um time que vem bem no campeonato. O que não me agradou foi a intensidade do jogo, independente dos jogadores que estavam em campo. Foi um jogo morno, foi um jogo de respeito e de obediência
sem a bola, ninguém querendo dar chance para ninguém, mas não vi ninguém acelerando o jogo. Né? A não ser assim, o Flamengo faz o gol, aí dá um desperta no Palmeiras, volta diferente. Tem essa mudança tática, Abel faz muito isso, não é a primeira vez que ele fica trocando, Dudu vai para um lado, Scarpa vai para o outro, quem fica mais centralizado é o Veiga, mas ele fez isso contra o Palmeiras, né? Eu também prefiro o Dudu mais pelo lado direito e o Scarpa pelo lado esquerdo, né? E o Dudu pelo lado direito, mas ele faz essas variações, troca de lado, até para inverter a perna, tipo de cruzamento, enfim. Mas acho que ambos os times não aceleraram o jogo. Para o Palmeiras, estou jogando em casa, estou mais descansado, mas eu não posso dar chance para o Flamengo de abrir aqui e perder esse jogo que eu vou dar moral para ele. Então, joga com segurança, sem se arriscar. Quando toma o gol, ousa um pouco mais e nessa ousadia faz o seu gol. O início do segundo tempo do Palmeiras foi melhor. O Palmeiras, até os 15, 20 minutos, teve um volume melhor do que o do Flamengo. Aí o Dorival, tá empatando, pô, o Palmeiras está melhor. Aí ele olha para o banco e começa a trazer o arsenal. Acho que o erro do Dorival, na minha opinião, é que ele demorou para usar o seu banco. Poderia ter usado com o tempo, porque vamos dizer, o Arrascaeta, principalmente, com o Gabigol e o Vidal, eles entram faltando 15 minutos. Até você esquentar, até você entender o jogo, até você entrar no ritmo, leva um tempo. E aí é muito curto para você jogar com um time muito estruturado e organizado como é do Palmeiras. Na minha opinião, ele até começou com um time alternativo, mas poderia usar a sua força máxima com mais tempo para ele ousar e buscar um resultado. Que aí eu discordo um pouco do Sormani. O Flamengo não depende só dele, mas nesse jogo ele dependia. Sim. Não para o campeonato, mas para esse jogo, o Flamengo dependia dele para ganhar o jogo. E não ousou para ganhar o jogo, não acelerou para ganhar o jogo. Então, se ele ganha o jogo, bota mais lenha nessa fogueira, porque o Palmeiras vai pegar o Fluminense no sábado. E o Fluminense estava só olhando esse jogo. Se o Palmeiras não ganha, opa, é uma chance para... Porque o Fluminense também está vivo. E aí era um jogo de... né? O Fluminense vai para cima, vai tentar vencer. Mas você imagina o Fluminense ganha do Palmeiras. A vantagem de Fluminense e Flamengo diminui para o Palmeiras e o campeonato fica em aberto. Agora, mesmo assim, o Palmeiras não ganhou o jogo. Se ganha, para mim, acabou o campeonato. Mas não ganhou o jogo, empatou, mas deixou o Flamengo, né, 9 pontos e o Fluminense 8, se não me engano. Isso. A chance no campeonato é o Fluminense ganhar do Palmeiras, para ainda ter uma esperança, que acho difícil, porque o Palmeiras é um time muito regular. O Palmeiras é difícil perder muitos jogos. Então, por isso que eu acho que, principalmente do lado do Dorival, ele podia agredir um pouco mais. E o Palmeiras perdeu uma chance também de aumentar a sua vantagem. Tô mais descansado, tô jogando em casa, vou ser mais propositivo no jogo. E eu também achei que ele aceitou o resultado, porque ele administrou essa vantagem de 9 pontos. Acho que os dois treinadores pensaram a forma como o adversário iria jogar, né? Então, assim, se você imaginar isso que o Zinho tá falando, então, assim, a gente conversou um pouco isso vendo o jogo. Então, assim, você pega a escalação, isso empurra uma responsabilidade ainda maior para o Palmeiras. Apesar da pontuação, mas você olha, dentro do Allianz, com o apoio do torcedor, aí você olha uma escalação que não é a principal, isso induz você a imaginar que o Palmeiras vá sufocar um pouco mais. Sim. Então, assim, até como forma de respeito, né? Assim, poxa, a gente tá dentro da nossa casa, nosso time principal, estamos descansados, o Flamengo veio com um time alternativo, então eu vou pra cima. Vai entrar com o status de melhor time brasileiro. Por que o Dorival ia se desgastar num jogo desse? Pra tentar ser o campeão brasileiro. Como? Não depende mais dele. Eu entendo o que o Zinho falou. Esse jogo só depende dele, Mas Dorival. Entendeu? Sim. Mas não depende. Se ele ganha, a diferença cai para 6. Mas a única chance dele tentar tirar o título do Palmeiras seria vencer seria vencer hoje. Mas eu acho que é um desgaste desnecessário a partir do momento que não depende mais de você. São muitos jogos, né, seu irmão? Entendeu? São muitos jogos, assim. O torcedor flamenguista, o torcedor que olha para a escalação, enfim, então você fica curioso. Bom, se o Flamengo vence, é o plano que deu certo, né? Então o Dorival coloca os jogadores mais descansados, preparados para esse jogo, que vinham de uma sequência de jogos. Mas, o torcedor flamenguista, apesar da distância de pontuação,
ainda sonhava com uma boa vitória hoje, né? Então olha para o time principal, vem no Allianz, faz um bom jogo, vence, diminui a distância. E você continua a sua luta em busca do título. Quantas derrotas o Eu acho que é Palmeiras... muito distante, assim, você imaginar que o Dorival pensou nisso. Não, já vou abrir mão do Campeonato Brasileiro para jogar esse favoritismo para o Palmeiras, para numa final de Libertadores esse peso não vir em cima da gente. Eu acho que... Não acho assim, que ele o elenco do pensou dessa Flamengo... maneira. Não, eu não acho que ele pensou dessa maneira. Mas é um cenário que agrada a ele. Agrada. Mas ele não perdeu o jogo Eu hoje. acho, o Zinho tá... O Zinho... Mas ele Só manteve o uma seguinte, distância de quantas 9 derrotas pontos. o Palmeiras tem no ano? 5. 5. Isso, 5. Ele tinha que perder esse jogo de hoje e mais 2. Isso. Sim. E o Flamengo não pode mais perder. Não, tem que ganhar todos. Tem que ganhar todos. Agora Todos. ele também. Gente, isso é factível? É possível? É provável? Dificilmente. É acho muito que, por desgaste. exemplo, o Palmeiras- São 3 campeonatos. O Palmeiras vai ter elenco que o dificuldade no Flamengo Maracanã, tenha, eu acho. Você acha que vai ter Eu acho que vai, dificuldade então. contra Com todo o respeito ao Palmeiras competitivo, mas é um jogo complicado. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Mas ainda, Zinho, sobre essa questão de hoje, de jogar ou não jogar, eu acho que tem um componente que talvez o Dorival não tenha vivido porque chegou agora, mas o Zinho até no Rio lá pode dizer pra gente. Eu imagino que o rubro-negro quer ganhar do Palmeiras de qualquer jeito, Sim. independentemente do campeonato. Se é no sub-20, se é no feminino, se é na categoria de base, se é na peteca, na natação, hein, Zinho? Eu tô imaginando que, assim, o rubro-negro, ele não é tão frio pra pensar, poxa, mas mesmo se eu venço, a desvantagem é muito grande e tal. Eu tô imaginando que quer ganhar a qualquer custo. Essa foi qual rodada do campeonato? 23ª, certo? 23ª. Aí. Faltam 15, falta ainainda. 23ª. 23ª. Então faltam 15. Bastante campeonato, né? Muito Bastante jogos. Esse jogo, se o Flamengo ganha, ele é campeão brasileiro? Não. O Palmeiras já é campeão brasileiro? Não, tem uma grande vantagem, mas não é ainda. Quando o Flamengo fez o gol, já que você está me perguntando que eu estou no Rio, foguetório aqui. É isso aí. Foguetório. Parecia... Então, tipo aí, não é um jogo comum. Não é um jogo comum. Para ter foguetório, na 23ª rodada, você com 9 pontos atrás, aí tu faz um gol no jogo e tem gritaria pela rua aqui, foguetório? Então o torcedor não tá imaginando isso não. Ah, não, pô, tá muito difícil. É a maior rivalidade do futebol brasileiro no momento. É Palmeiras e Flamengo. Eu sofro com isso. Eu tô sofrendo com isso. Porque quando joga Palmeiras e Flamengo, é a pergunta que eu tenho que mais responder. Eu não aguento mais. Tá dos dois lados, né, Zinho? É ídolo dos dois, né? Então, cara, e aí? Pô, quem é melhor? Quem vai torcer? Quem vai ganhar? Vai torcer pra quem? Vai não sei o quê. Pô, é uma encheção de saco. Ou seja, porque é um jogo diferente. Sim. São os 2 maiores times do Brasil. São os 2 times mais ricos do Brasil. São os 2 times com a melhor administração do Brasil. Os torcedores de ambos os clubes olham para esse jogo como um jogo diferente. Me parece que, dentro de campo, posso estar enganado. Né? Não estou aqui, o jogador não correu. Correram, se dedicaram, se esforçaram. Mas não foi uma intensidade de um jogo diferente. Não foi. A minha visão como um ex-atleta, olhando para o jogo, dividida, pegada, encurtamento de espaço, não vi. Não vi. Aceleração, rouba uma bola, uma transição rápida, não vi. Eu vi roubar uma bola, toca mais curto, segura, vem para trás, vai no goleiro, roda aqui, dos 2 lados. Claro, 2 timaços, ninguém quer perder para ninguém. O que acontece hoje? Não, o Flamengo, poupei o time, fui com um time alternativo, que é um timaço, ótimo time. Estava tendo enquete aí se o time alternativo do Flamengo não brigaria para ser campeão se jogasse todos os jogos. O grande problema do Flamengo é o seguinte: um péssimo trabalho do Paulo Souza, um trabalho muito ruim, perdeu-se muito tempo, né? E o Dorival é o grande cara que está recuperando aquele Flamengo. E aí, com um tempo curto para você tentar se recuperar contra um outro time que tem um treinador brilhante, que está há muito tempo, que tem um time na mão, e é um time sólido. Aí essa dificuldade toda. Qual era o jogo? Para mim, era hoje. Era hoje. O Flamengo tinha que ter tirado a diferença hoje, para encurtar. Acho que o Palmeiras deu um passe gigantesco para ser campeão.
Tá aí, galera, o pós-jogo de Palmeiras e Flamengo, um empate amargo pra mim, cara. Pra mim, torcedor, um empate bem amargo. Não tô feliz, não. Se eu falar que tô feliz, eu tô mentindo, porque eu fiquei bem chateado, hein? Primeiro tempo, o Flamengo com um time alternativo, né? Mesclado, um time misto, com alguns titulares e reservas. Conseguimos vencer a primeira batalha, o primeiro tempo, por 1-0 com um gol de cabeça do Victor Hugo, né, com uma bela jogada do Ayrton Lucas pela lateral em cima do Marcos Rocha, né? Segundo a imprensa, melhor do que o Rodinei. Tá bom. Ah, tá. Não me convenceram, não. Só que o seguinte, no segundo tempo, cara, o Palmeiras veio para cima do Flamengo. Por quê? Vendo a diferença de 9 pontos cair para 6 pontos, o que, que eles pensaram? Cara, hoje é o jogo e a gente tem que empatar. O empate para eles foi igual uma vitória, velho. Porque assim, a partir do momento que você tá perdendo o jogo, que tá uma diferença no campeonato de pontos corrido de 6 pontos, você empata, volta para 9, opa, o empate para eles serviu como uma vitória para eles. Para nós, o empate não foi bom. Para nós só interessava a vitória, né? Agora, se você for pensar nas Copas, se você for pensar no planejamento, no que é mais fácil ou no que é menos difícil, né, do Flamengo alcançar nesta temporada, lógico, as Copas é mais fácil porque o caminho é mais curto. Não que seja fácil passar pelo São Paulo e depois numa fictícia final aí contra Corinthians ou Fluminense, não que isso será fácil, mas o caminho é mais curto, né? É mais fácil você vencer um campeonato que você tá na semifinal do que um campeonato que ainda falta 15 rodadas de pontos corridos, tendo um adversário igual o Palmeiras, que tem uma sequência, que tem uma instabilidade e estabilidade, né? Um time que vem mantendo o seu nível, não perde para quase ninguém, né? Mas, cara, de tudo a gente tem que tentar buscar um ponto positivo. O Flamengo priorizou as Copas, isso a gente viu hoje na escalação, né? E o Dorival Júnior, no segundo tempo, demorou um pouquinho a mais para mexer. Ele chamou o Pedro e Everton Ribeiro aos 20 minutos do segundo tempo para entrar e estava 1-0 ainda para o Mengão. Assim que ele chama os dois jogadores que estavam ali aquecendo, o Flamengo, aos 21 mais ou menos, tomou o gol de empate. E isso, cara, isso tirou o time do jogo. Se ele tivesse mexido um pouco antes, talvez esse gol não tivesse acontecido, né? E talvez o Flamengo teria vencido por 1-0. A partir do momento que entra depois Pedro, o Everton Ribeiro, depois Arrascaeta, Gabigol e também o Arthur Vidal, cara, o Flamengo começa a ter o controle de jogo, começa a ter a posse de bola, começa a controlar o meio-campo, tem a bola e o Palmeiras começa a assistir, né? Só que assim, um movimento muito lento, sabe? O Flamengo tinha posse de bola no segundo tempo quando entrou os Ferões, só que num movimento muito devagar, né? Com infiltrações assim muito só em cima do Pedro fazendo o pivô, né? Cebolinha, cara, Cebolinha hoje ele não fez nenhum gol ainda no Flamengo, mas hoje foi bem fraco, hein? O futebol do Cebolinha hoje foi bem fraco. Quem jogou bem pra mim foi o Lázaro, mais uma vez, o Ayrton Lucas, o Victor Hugo, o João Gomes. A nossa defesa acho que foi bem também, né? Teve uma escorregada ou outra, mas Santos salvou, né? Naquele recuo de bola do Pablo, né? Ele salvou ali, seria o gol do Palmeiras. Mas é isso, cara. É o que eu falei, não tô feliz, né? Dá pra perceber. Mas fazer o quê? Paciência, a gente empatou aí contra o Palmeiras dentro da casa deles, né? Eles dominam, vencem quase todo mundo lá. E fazer o quê? Vamos vencer agora na Copa do Brasil. É o que esperamos. Valeu, galera. Saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!